Continuando sobre os comentários gerais e finais, vamos agora para o terceiro comentário, que diz respeito à imprescritibilidade dos bens públicos. Os bens públicos são imprescritíveis. Aonde está isso? Botei aqui também por ordem cronológica. O primeiro dispositivo legal que disse isso é o Decreto-Lei de 1946, o Decreto-Lei 9760, que lá no artigo 200 disse: os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos a uso capião. A súmula número 340 do STF, súmula essa de 1963, desde a vigência do Código Civil, qual é a vigência do Código Civil? Lá em 1917, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. A Constituição Federal de 1988, no artigo 183, parágrafo 3º, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 191, parágrafo único da própria Constituição, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Não resta a menor dúvida de que os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Decreto, súmula, Constituição, Código Civil, todo mundo, curto e grosso, dizendo uma coisa que quando eu fiz faculdade, o meu professor de coisas, já falecido professor Cerveira, nos traumatizava em sala de aula. Ele não tinha aula que ele não repetisse que bens públicos não podem ser usucapidos. Bens públicos não podem ser usucapidos. Pois muito bem. Bem ensinado, eu saí da faculdade com esse mantra na cabeça. Se tinha uma regra que eu sabia era essa: não se pode fazer uso capião de bens públicos. Pois bem, já como professor, anos depois, e ensinando os meus alunos da mesma forma que fui ensinado, de forma traumatizante, eu dizia aquilo várias vezes durante o semestre: os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião, bens públicos não podem ser usucapidos, bens públicos são imprescritíveis, tá? Eu vinha dizendo, até que eu fui assistir uma palestra. E aí, numa palestra, no Salão de Atos, que era lá em cima ainda, no bloco central, ali onde fica a reitoria, no Salão de Atos, lá da universidade, um palestrante de Brasília, procurador, trabalhava na Procuradoria Geral da União, certo? Veio dar uma palestra e disse: não, há exceção. E eu nunca tinha ouvido falar em exceção. E aí eu me alertei: ué, como, né? Pô, minha professora nunca falou em exceção. Pô, conheço todos os dispositivos legais, ensino meus alunos há 150 anos que não pode, eu nunca falei de exceção. Só que ele falou de exceção e fez aquilo, como é que a gente diz na linguagem popular, ele matou a cobra e mostrou o pau. Pois bem, tá aqui. A cobra tá aqui. Ele fez referência a uma lei de 81, que é a do uso capião pro labore, essa lei aqui, 6969/81, no artigo 2º, diz assim: a uso capião especial a que se refere essa lei abrange as terras particulares e as terras devolutas. Prestem atenção nesse detalhe aqui, importantíssimo, só essa parte frisada aqui. Já está dizendo aqui que a terra devoluta não é particular, né? Então, terras particulares e as terras devolutas. Então, as terras particulares e uma terra pública. E nós acabamos de ver que os bens públicos são imprescritíveis. Então ele disse: não, tem essa exceção, dizendo isso, que tu pode fazer uso capião de terras devolutas, que seriam terras públicas ou terras não particulares. Não fica muito claro isso, mas é só tu entender aqui, Para bom entendedor, minha palavra basta. Esta aqui é a desgraçada da exceção, tá bem? Lei 6969, artigo 2º. Pois bem. Mas aí, para fechar o raciocínio, terra devoluta é bem público? É a dúvida que surge. E aí, eu juntei aqui o Decreto-Lei 9760/46, que no artigo 1º diz assim: inclui-se entre os bens imóveis da União, bens públicos. Letra E, a porção de terras devolutas, que forem dispensáveis. Letra F,
as terras devolutas situadas nos territórios federais. Artigo 5º. São devolutas, na faixa da fronteira, nos territórios federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprias, nem aplicados a algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado. Então, o que são terras devolutas? Terras devolutas são bens públicos, tá bem? Que tipo de bem público? Aquele que não é usado por ninguém. Então, a partir desses dispositivos aqui, o que a gente conclui? O que é uma terra devoluta? Terra devoluta é aquela que não é usada por ninguém, é uma terra de ninguém. E se é uma terra de ninguém, ela é pública. Esse é o princípio que a gente extrai da leitura do decreto-lei. Então, as terras devolutas são aquelas terras que não são particulares, mas também não são, o Estado não usa. Isso para dizer o quê? Que tudo aquilo que não for particular é público. Não é bem isso que diz o Código Civil. O Código Civil diz assim, no artigo 98, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, só para a gente ilustrar aqui, seria o seguinte. O que diz o artigo 98 do Código Civil? Aquilo que não for público é particular. Só que se tu lê aqui, no decreto-lei, tu chega à conclusão oposta. Aquilo que não for particular é público. Afinal, o que está com a verdade? Pois bem, eu confesso para vocês que quando eu fui investigar essa questão, eu fiquei muito surpreso com o que eu comecei a ler, comecei a raciocinar. E aí, há uns, sei lá, acho que foi 2017 ou 2016, eu vi num canal TV Justiça uma discussão muito acalorada de alguém dizendo que podia fazer uso capião de bens públicos. Por quê? Porque aqueles bens que não são de ninguém não são públicos. São coisas quase como sem dono. Que para ser público, de acordo com o que está escrito no artigo 98, o bem tem que estar titularizado para a pessoa jurídica de direito público. E aí eu fiquei na dúvida, como assim titularizado? Tem que estar no registro de imóveis, tem que ter uma lei dizendo que aquele bem é público. Se não houver no registro de imóveis essa informação, ou se não houver uma lei, um decreto declarando aquele bem como público, ele é coisa de ninguém. Nós estaríamos admitindo a possibilidade de coisa de ninguém. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Será que a Amazônia toda, o estado do Amazonas, a floresta amazônica, está titulada como bem público? Então, a Avenida 7 de Setembro, em Bagé, aonde que tu vai encontrar um documento que diga que a Avenida 7 de Setembro é um bem público? Então, aonde que eu estou querendo chegar? É extremamente perigoso esse raciocínio. No entanto, ele não está totalmente de fora daquilo que tu possa interpretar da lei, A lei não é clara. Se a gente começar a observar a própria definição das terras devolutas, então é nos territórios federais, é na faixa de fronteira, é aquela parte que vai ser necessária para defesa da fronteira, fortificações, construções militares, Então tem uma série de restrições, E aí abre-se a porta para que as pessoas possam fazer uso capião de áreas verdes, Então a gente começa a verificar essas possibilidades de ser possível fazer uso capião de bens públicos, sobretudo de terras devolutas ou de terras de ninguém, porque em princípio as terras não seriam de ninguém porque seriam públicas por presunção. Pois bem, para aprofundar esse assunto, eu recomendo aqui que vocês entrem, dêem uma pausa aí e entrem nesse artigo aqui, que foi publicado em 2014, Tá aqui o endereço eletrônico. Vocês entrem e deem uma lida. Não é muito curto, mas também não é muito longo. É um texto relativamente... E outra, é um texto gostoso de ler, não é uma coisa muito complicada, não é uma linguagem muito sofisticada. E a minha intenção é na sexta-feira, agora próxima, fazer
um exercíciozinho sobre esse texto, certo? Então deem uma olhadinha nesse texto, deem uma lida sobre essa questão da imprescritibilidade dos bens públicos. Pois bem, quarto comentário geral e final. Ação judicial. Desde março de 2016, quando entrou em vigor o CPC, a ação de uso capião deixou de ser procedimento sumário, procedimento especial no novo CPC, aí passou a ser de procedimento comum. A doutrina tradicional sempre recomendou que a consumação da prescrição era pressuposto essencial para o ingresso da ação. Porém, o enunciado número 497 da 5ª Jornada de Direito Civil de 2011 estabeleceu: o prazo na ação de uso capião pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Doutrina tradicional. Vamos então à informação quente. Tu só pode entrar com ação de uso capião depois que tu completou o tempo, depois do aniversário da posse. Por quê? A razão é muito simples. Nós podemos voltar agora na matéria recente. Quando é que tu adquire a propriedade por uso capião? Só quando o tempo se completa, não é assim? Só com o aniversário da posse. Pois bem, ora, se a posse não completou o tempo ainda, não completou o aniversário, né, eu não posso ingressar com a ação. Um raciocínio elementar. Eu só posso entrar com a ação depois que eu tiver o meu direito adquirido. Até lá eu não tenho direito adquirido. Mas todo mundo sabe, e isso é um fato óbvio e lulante de conhecimento público, que as ações de uso capião são muito demoradas. E que os prazos de uso capião são cada vez mais curtos. Então, o que aconteceu? Nessa ânsia de garantir o direito, algumas pessoas começam a entrar com a ação antes mesmo de completar o prazo. E aí, bom, seria, há um tempo atrás, né, uma heresia jurídica. Como é que tu poderia fazer? Só que a Jornada de Direito Civil, em 2011, já faz 9 anos, né, estabeleceu essa regrinha e disse assim, não, tu pode deixar para ser completado no curso do processo. Beleza, tá. Então, eu não vou entrar nessa discussão, né, porque é uma discussão teórica, como diz Sexo dos Anjos. Vamos entrar numa discussão objetiva. Qual é a discussão objetiva? Tá, tu tá com pressa, né? Vamos que, eu sei que ele vai se completar, né? Então nós estamos hoje em maio, né? Eu vou completar o tempo em novembro, né? Então eu vou entrar agora com o pedido de uso capião. Tá, entra, não tem o enunciado 497 não te autoriza, então tu vai entrar agora, tá? Entra com a ação em maio. O que vai acontecer? Qual é o primeiro procedimento numa ação de uso capião? Via judicial. O primeiro procedimento é a pessoa citar o proprietário. Tá? Vai citar o proprietário. Está no nome de quem o imóvel? Tá? No nome do João. Beleza, vai lá e cita o João. Vamos imaginar que rachem o João. E vamos imaginar que o João contrate um advogado. E vamos imaginar que o advogado do João conteste o teu pedido. Opa! Quando é que o tempo fecha? O tempo fecha em novembro. Tá, e tu entrou com uma ação em maio. Beleza. E aí o que vai acontecer? O advogado do João vai contestar. Se ele contestou, a tua posse deixou de ser mansa e pacífica. Ponto. E acabou a tua pretensão. A única chance disso aqui dar certo é se tu tiver a sorte. Tu vai entrar antes, né, do prazo de se completar e tu não vai achar o proprietário. Tá? O proprietário está em lugar incerto e não sabido, ninguém sabe onde é que está, vamos ter que citar ele por edital. Bom, aí tu deu sorte, tá? Porque aí ninguém vai contestar o teu pedido, em princípio, né? Se não contestarem teu pedido, chegou novembro, fechou o tempo e tu adquiriu. Então, é muito arriscado, velho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ainda que o enunciado diga que é possível, e não está errado, eu acabei de dizer qual seria a hipótese. Qual seria a hipótese da sorte? Entra antes da hora e não localiza o proprietário não contesta. Agora, se ele contestar antes de novembro, antes de completar o tempo, a tua posse perde um dos requisitos fundamentais para o uso capião, que é ser mansa e pacífica. Ela foi contestada, ou seja, alguém se opôs ao teu direito antes de fechar os 5 anos, tá? Ou os 10 anos, ou os 15 anos, não interessa. Então, esse caso aí é muito arriscado, eu não recomendaria, tá bem? Ainda que, quem sou eu para discordar do enunciado da súmula aí, eu só estou te lembrando de um detalhe técnico muito importante. Para finalizar os comentários gerais e finais, e também para finalizar o tema uso capião, nós vamos para
um tema mais moderno que existe, que é o uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial foi criado em 2015, certo? Acrescentando o artigo 216-A na Lei dos Registros Públicos. Foi uma falha minha aqui, tá bem? Essa lei aqui, artigo 216-A, é a Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015/73. E aí, então, no artigo 216, dá um conceito bem claro aqui do que seja uso capião extrajudicial. Sem prejuízo da via jurisdicional, ou seja, sem impedir que tu entre com a ação na via judicial, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel uso capião. Então, onde é que eu entro? Tu vai entrar no cartório de registro de imóveis, certo? Com pedido de uso capião extrajudicial. A requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, e aí vem, e eu vou frisar aqui as partes mais importantes, só vou comentar as partes mais importantes. Inciso 1. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente. Isso aqui não era uma praxe, né? Isso aqui foi alterado aqui em 2017, né? Então, ele foi criado em 2015 e isso aqui foi alterado em 2017. Aqui até o tabelionato e fazer um documento público, né, atestando a tua posse. Na verdade, tu vai fazer uma declaração, né? O tabelião vai colher essa declaração, de repente tu vai juntar provas, né, de que tu tem essa posse. Então tá aqui, é uma ata notarial, um documento, uma declaração pública, certo? Via tabelionato. Aí lá no inciso 4, pulei 2 aqui, né, no inciso 4 vai ter que justo título ou quaisquer outros documentos. Essa expressão aqui, justo título, né, indica que esse tipo de uso capião, preferencialmente, tem que ser uso capião ordinária, né, já que exige justo título, né, é a uso capião ordinária. Então, se for a ordinária, aquela coisa, boa fé, justo título, 10 anos de posse, né, ou 5 anos, em caso de moradia. Ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse. Bueno, é aquilo que eu falei. Tu vai juntar na ata a tudo que tu possa juntar de documentos, né, que provem o tempo que tu tem de posse. Se tiver justo título, vai ser o ordinário. Então, aqui abre a brecha para que seja outras modalidades de uso capião que não a ordinária. Mas o justo título indica que é um tipo específico de uso capião. E aí segue aqui, né, com o parágrafo 2º do mesmo artigo. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos, o titular será notificado para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Uma das coisas mais curiosas da uso capião extrajudicial está aqui nesse parágrafo 2º, que exige consentimento. Olha aqui, ó, manifestar consentimento. É um uso capião, então, em que tu entra com a ação, mas tu depende do consentimento do proprietário. O proprietário vai consentir que tu adquira a propriedade dele. É uma coisa estranha isso, né? E se tu não localizar, né, então se não tiver os titulares dos direitos, né, tu vai tentar notificar, né, pelo correio ou com a R, né, e se ele não se manifestar, o silêncio dele é concordância. Isso aqui foi alterado em 2017 também, porque a redação original dizia que o silêncio era negativo, tá? Teria que ser uma manifestação expressa mesmo. Aí admitiu-se aqui que o silêncio pode ser concordância. Perigosíssima essa brecha aqui, né? Mas tudo bem, não vamos entrar também no mérito. O que está na lei a gente tem que entender, né? Então tu tem que ter o consentimento. Tu tem que ter o consentimento. Que situação é essa, então? Como é que eu posso querer o consentimento do proprietário? Normalmente isso aqui, só para explicar para vocês, então, seria um uso capião para regulamentar aquelas áreas, vamos dizer assim, áreas discutidas, né? Num caso clássico ali, né? De uma ação de demarcação, por exemplo, né? Uma ação demarcatória, às vezes tem áreas ali, eu disse para vocês, isso aí está na lei da demarcação, também está lá no CPC, né? Que aquilo ali tá errado, aquilo ali em relação ao documento, né? A área descrita no documento não corresponde à área real, né? A área física,
E aí, então, os dois estão em consenso ali, não, peraí, tia, isso aí vamos lá, né? Vamos regularizar isso aí. E aí tu vai lá e faz um uso capião extrajudicial. Seria nesse sentido, né? É a única hipótese, assim, de manifestar consentimento, né? Então tu faz uma que é para formalizar uma questão que a questão de fato já tinha transformado aquilo. Então, me parece que essa seria a maior utilidade da uso capião extrajudicial, né? Mas existe a possibilidade, assim, se tu tiver aquele caso de não tá, o proprietário está em lugar incerto e não sabido, né? O silêncio dele pode ser concordância. Facilita também, tira do fórum, né? Questões que são só pro forma, né? Não haveria necessidade de judicializar. Parágrafo 9º. Olha só, pulamos do segundo para o nono. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento da ação de uso capião. Vamos lá que o pessoal do registro de imóveis fique meio cabreiro, né? Acha que pode ter alguma malandragem. Eles podem rejeitar o pedido. Não vou fazer, né? Não está me cheirando bem, situação também. E outra, né? Já disse para vocês e vou repetir. O pessoal do registro de imóveis é muito desconfiado, certo? Então, se eles sentirem assim, se eles farejarem que tem alguma coisa irregular, essa é aqui, ó, até essa situação aqui, ó, o silêncio da pessoa, né? Então, eles podem, aí ele tranca a porta, o que acontece? Tu vai ter que ajuizar a ação, certo? Não, essa judicial tu não vai poder fazer. Então, o pessoal do cartório pode rejeitar, tá? E a rejeição não impede que tu entre com a ação, tanto que diz aqui, né? Sem prejuízo da via jurisdicional, aqui ó, no caput do artigo, né? Sem prejuízo, tu pode entrar pela via judicial, tá? Mas se quiser, tu pode entrar pelo tabelionato na extrajudicial. Parágrafo 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião apresentada por qualquer um, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca. Então é o seguinte, se alguém contestar, porque aqui ó, tem que ter consentimento, certo? O uso capião é extrajudicial, todo mundo tem que concordar, não pode ter oposição. Se acontecer qualquer pessoa impugnar o pedido, vai para o fórum, certo? E aí o cara do tabelionato já manda para o fórum. Ele não pega a bronca tem que estar todo mundo piando fininho, todo mundo concordando com a cabecinha baixa aqui, senão vai para o fórum. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º, que está aqui em cima, caso não seja encontrado, notificando, ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, deverá promover a sua notificação por edital, interpretado o silêncio do notificado como concordância. Olha aqui, ó. Então, quer dizer, se tu não encontrar o proprietário, o proprietário não apareceu, então, mesmo procedimento que sempre foi, né? De mandar editais, certo? Publicação de editais. Só que os editais, antigamente, eles eram obrigatórios em qualquer caso, né? Até nos casos que tu não encontra, tu tinha que publicar editais. Tem gente que está dizendo que ainda tem que publicar editais, certo? Mas se tu não encontrar o proprietário do imóvel, tem que fazer a publicação dos editais. E assim a gente, enfim, termina o assunto uso capião. Né? Esse aqui é o fim do tópico, agradecendo a atenção de todos. Até a próxima.